Conheça o país mais isolado e pobre do sudeste da Ásia, Laos. Oficialmente chamado de República Democrática Popular do Laos, é um país localizado no sudeste da Ásia. Faz fronteira com Myanmar e China ao noroeste, Vietnã ao leste, Camboja ao sudeste e Tailândia ao oeste. A população do Laos é de aproximadamente 7,5 milhões de pessoas. O país é predominantemente rural, com a maioria das pessoas vivendo em vilarejos e pequenas cidades. A população é etnicamente diversa, com mais de 49 grupos étnicos reconhecidos, sendo os Lao o maior grupo. Laos é o único país do Sudeste Asiático que não possui saída para o mar. A capital e maior cidade do país é Vientiane. Situada ao longo do rio Mekong e com uma população de aproximadamente 950 mil habitantes, Vientiane combina um charme colonial francês com uma atmosfera tranquila e relaxada, característica das cidades laosianas. O Laos, juntamente com China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte, é um dos poucos países comunistas atualmente. Além disso, cerca de 75% da população sobrevive com $2 por dia, o que equivale a um pouco mais de R$ 10. O país possui uma das menores economias do Sudeste Asiático. Boa parte da população vive abaixo da linha da pobreza, e o Laos ainda depende enormemente da sua agricultura. Outra importante fonte de renda é a geração de energia elétrica, que é vendida aos países vizinhos. A moeda oficial do país é o Kip laosiano. O Lao é a língua oficial e é falado pela maioria da população. Além do Lao, muitas línguas étnicas e dialetos são falados em todo o país. O francês e o inglês são também utilizados, especialmente no contexto de negócios e turismo. Entre todos os países do Sudeste Asiático, Laos é geralmente mais conhecido por sua tranquilidade e natureza. Apesar disso, há algumas cidades que oferecem uma vida noturna vibrante, especialmente nas áreas mais turísticas. A capital, por exemplo, tem inúmeros bares e pubs, muitos dos quais estão concentrados ao longo da rua do rio Mekong. Também é ao longo desse rio que fica o mercado mais famoso do país, e é uma atração imperdível, oferecendo uma combinação vibrante de comércio, gastronomia e cultura. Assim como outros países do Sudeste Asiático, não é difícil de encontrar alguns tipos de serviços, apesar de não ser um país para quem procura esse tipo de serviço, que é mais comum na Tailândia e Vietnã, por exemplo. Por ser um país pobre, as mulheres laosianas têm uma preferência em se casar com estrangeiros, apesar de a tarefa não ser tão fácil, já que a maioria dos turistas estão ali apenas atrás de diversão. O budismo Theravada é a religião predominante e tem uma influência significativa na vida cotidiana, na cultura e nas tradições do país. Além do budismo, há práticas animistas e religiões tradicionais entre os grupos étnicos, bem como pequenas comunidades cristãs e muçulmanas. A cultura do Laos é profundamente influenciada pelo budismo Theravada. Isso se reflete na arquitetura dos templos, festivais religiosos e na vida cotidiana. As tradições incluem danças folclóricas, música tradicional e festivais como o Bon Pi Mai e Bon Bang Phai. O festival Bon Pi Mai, também conhecido como Ano Novo Lao, é um dos festivais mais importantes e amplamente celebrados no país. Ocorre geralmente em meados de abril e marca o início do Ano Novo no calendário budista. O festival é famoso pelas brincadeiras com água. As pessoas jogam água umas nas outras nas ruas, simbolizando a purificação e o desejo de boa sorte e prosperidade. Além disso, há desfiles coloridos com música tradicional, dança e apresentações culturais. Outro festival bastante popular no país é o Bon Bang Phai, ou Festival dos Foguetes. É um evento tradicional que geralmente ocorre em maio. O festival é realizado para pedir chuvas, essenciais para a agricultura, especialmente para o plantio de arroz. Há competições para ver quem consegue lançar o foguete mais alto ou o mais distante. Acredita-se que quanto mais alto o foguete alcançar, maior será a bênção de chuvas. O festival inclui música ao vivo, danças tradicionais e várias outras formas de entretenimento. Uma curiosidade é que Laos foi o país mais bombardeado do mundo. Durante a Guerra do Vietnã, o país foi intensamente bombardeado pelos Estados Unidos, mesmo sem estar envolvido diretamente na guerra. Estima-se que foram lançadas mais de 2 milhões de bombas em seu território, dando-lhe o título de
o país mais bombardeado do mundo. Até hoje, alguns locais não são abertos para movimentação por conta do risco de explosão de artefatos da guerra não recuperados. Laos é uma ex-colônia francesa e um território que foi muito disputado pelos europeus antes e depois da Guerra do Vietnã. A história do país abrange milhares de anos, influenciada por diversas culturas, impérios e eventos regionais. Apesar de receber poucos turistas comparado aos demais países do Sudeste Asiático, Laos é um destino turístico fascinante, conhecido por sua rica herança cultural, belezas naturais impressionantes e uma atmosfera tranquila. Um exemplo é a histórica cidade Luang Prabang, no norte do país, situada na confluência dos rios Mekong e Nam Can. Considerada uma das cidades mais encantadoras do Sudeste Asiático, Luang Prabang é famosa por sua mistura de arquitetura tradicional laosiana e colonial francesa. Também é a capital cultural e espiritual, onde existem mais de 60 templos budistas. A cidade é patrimônio mundial da Unesco, considerada a cidade mais bonita do Laos e com o melhor mercado noturno existente na Ásia. Já a cidade de Vang Vieng é famosa para quem procura festa e agitação. A principal atração da cidade é o tubing, que nada mais é que descer a corredeira do rio com uma boia feita com pneu de caminhão. Além disso, há muitas cavernas na região, como Tam Phu Kam, conhecida por sua piscina de águas azuis, e a estátua de Buda no interior. Os templos, conhecidos como Wats, são locais sagrados onde os praticantes se reúnem para oração, meditação e ensinamentos religiosos. Os monges desempenham um papel central na sociedade, atuando como guias espirituais e desfrutando de grande respeito. Suas vestes alaranjadas são um símbolo visível dessa devoção. Uma curiosidade sobre os monges em Laos é que todos os dias ao amanhecer, os monges caminham pelas ruas em fila, segurando suas tigelas de esmolas. Os fiéis oferecem comida, flores e incenso como forma de ganhar mérito. O país abriga uma impressionante quantidade de templos budistas. Estima-se que existam mais de 4.000 templos no país, cada um com sua própria beleza e importância cultural. Além dos aspectos religiosos, a arquitetura dos templos laosianos é notável por sua beleza e intrincada ornamentação. Monumentos como o Wat Phu, uma antiga cidade-templo em Champasak, construída nos séculos XI e XIII com a finalidade de cultuar o deus Shiva, atualmente é considerado um sítio arqueológico de grande importância e também patrimônio mundial. O That Luang é um dos monumentos mais importantes e reverenciados do Laos. Localizado em Vientiane, a capital do país, este grande stupa dourado é um símbolo nacional e um marco espiritual para os laosianos. A comida do Laos tem sua influência da culinária tailandesa, vietnamita e chinesa. Por lá se come de tudo. Normalmente, há uma crítica e uma ironia muito forte sobre os chineses comerem cachorros, por exemplo, mas muito se engana quem pensa que isso é um costume deles, pois muitos povos asiáticos acabam se alimentando de vários animais e insetos. No Laos, não é diferente. O consumo de carne de cachorro é mais comum em certas regiões do norte e em áreas rurais. A prática tem raízes históricas e é influenciada por fatores regionais, econômicos e sociais. Porém, não é todos os laosianos que consomem esse tipo de carne. O prato principal do país é larb, que é uma salada de carne picante, que pode ser feita com carne de boi, frango, pato, peixe ou porco. Outro prato bastante consumido é o Tam Mak Hung, que é basicamente uma salada de papaya verde picante. Além disso, o arroz é o alimento básico no país, consumido em praticamente todas as refeições. Em resumo, o Laos é um país rico em história, cultura fascinante, festivais estranhos e de um povo acolhedor. O país tem muito mais a ser explorado, mas para este vídeo não ficar longo, termino ele por aqui. Nos conte o que mais lhe chamou a atenção. Obrigado por assistir até o final, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!